voltamos para o nosso último episódio aqui do dia de hoje, o primeiro dia de evento do EduCast, o podcast oficial do Edu Summit 2025. E não poderíamos estar fechando de forma melhor recebendo Eric Pena, ele que é sinônimo, né, de alegria, motivação, inspiração. Acabou de palestrar na nossa plenária e foi um show, todo mundo ficou feliz, animado e agora está aqui com a gente para conversar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você acredita que realmente a alegria ela transforma, né? Ela faz com que a educação ela leve um outro rumo, ela seja diferente. Sim, na vida a gente tem que tomar uma decisão. Quando a gente escolhe uma profissão, lembrar, primeiro, que mais da metade da vida acordada é no trabalho. Então, escolha algo que te dê prazer. Aí o professor fala, tem dificuldades, tem agruras, a estrutura, a remuneração. Sim, todas as profissões têm suas dificuldades, seus desafios. Mas quando a gente faz o que gosta, o que ama, a gente faz com alegria. Confúcio, o filósofo chinês, dizia, né? Encontre um trabalho que você ame, não terás que trabalhar um único dia na sua vida. Eu sei que tem aqueles que reclamam, só o fato negativo, manda aqueles que falam falta isso, falta aquilo. Tem até uma frase que diz assim, há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Aqueles que só ficam detonando e vendo o lado negativo. Sim, há pontos a melhorar? Sim, mas eu acredito também que é feliz o profissional da educação que se diverte enquanto ensina e transforma vidas. É sobre isso que a gente fala. Não só sobre potencializar a aprendizagem, a gente traz um método chamado Aula 3Is, mas sobretudo levar a alegria para a prática pedagógica e a partir daí tornar a sua jornada como educador, educadora mais leve, cativante, divertida e inspiradora. Perfeito. E o método 3I significa? Aula 3Is, amando isso aí. Uma aula precisa ser interessante, interativa e inesquecível. Antigamente, hoje eu tenho 52 anos, sou casado, pai de 2 meninas, mas na época que eu e minha mãe estava lá no começo, estudando no infantil, no Fundamental 1, a metodologia era uma, hoje é diferente. Eu acredito que a gente precisa levar, replanejar o conteúdo. Tem uma frase que eu cito na palestra que é: quem falha em planejar, planeja falhar. Então a gente precisa repensar o conteúdo. O conteúdo a gente já sabe, mas repensar a forma que a gente apresenta esse conteúdo. E a gente traz na palestra o método 3Is, como apresentar uma aula interessante, interativa e inesquecível, porque eu acredito que o melhor professor não é aquele que mais sabe, é o que melhor ensina. Perfeito. E Eric, se você pudesse dar uma dica, né, para os gestores que se encontram meio perdidos ou que não sabem muito bem o que colocar em prática para iniciar de fato a ter essa aula, esse método de ensino mais interativo, né, mais feliz dentro das salas de aulas, uma única dica, até mesmo a mais prática, né, que às vezes a gente pensa, isso é tão bobo que se eu colocar em prática não vai fazer tanta diferença, qual seria? A dica que eu dou é, pense numa aula que você vá potencializar a aprendizagem do aluno, sim, mas sobretudo, pense na sua própria jornada, como tem sido o seu cotidiano escolar. A prática pedagógica, ela tem sim dificuldades, às vezes a estrutura não é o ideal, mas eu digo assim, quando a gente leva um conteúdo que nos dá prazer, que nos dá alegria, a gente faz o aluno aproveitar mais. A aula interativa que você perguntou, apresento na palestra um estudo da Universidade de Stanford que diz o seguinte, quando a aula é interativa, os alunos aprendem 32% a mais, ou seja, olha a importância. Também apresento na palestra que nós falamos, quando a gente fala de programação neurolinguística, que a gente fala para 3 tipos de aluno quando a gente fala de comunicação. E eu apresento uma frase que diz, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Sim. Como tem sido o nosso conteúdo? Não adianta eu falar A se o outro entendeu B. E quais são esses 3 tipos de aluno? O auditivo, o sinestésico e o visual. O conteúdo normal a gente fala e o aluno escuta e pronto. Quem é auditivo, o educador, o professor auditivo, ele fala e pronto. Mas não, lembra que tem um aluno sinestésico, aquele que precisa... O aluno sinestésico, ele precisa participar, interagir. Sim. É aquele aluno que precisa vivenciar aquilo que você está falando. E tem o terceiro, que é o visual. Não adianta a gente falar, ele precisa ver. E aí tem uma dica de ouro para você planejar a sua aula para os 3 tipos. Mas já anotem. Lembra, Roger Bailey diz que a maioria é visual. 52% dos alunos são visuais. O que significa isso? Se eu falar é uma coisa, mas se eu mostrar, o resultado é superior, potencializa e impulsiona a aprendizagem. Lembra, a maioria dos alunos é visual. E pode ser um data show, minha escola não tem data show, pode ser um livro, uma imagem, uma figura. Outro dia, Amanda, eu fui buscar minha filha na escola e ela estava com um visual, um desenho que ela mesma criou, ela fez o desenho e falou, pai, hoje eu aprendi isso aqui. Então ela explicou o desenho que ela fez e lembrou do conteúdo que a professora tinha ensinado. Então eu digo,
Quando os olhos param, atenção, quando os olhos param, a aprendizagem começa. Pensa nisso. Perfeito. Eric, se você pudesse deixar uma mensagem, né, um recado final para quem está acompanhando a gente, para os gestores educacionais que talvez não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas estão acompanhando de longe aqui o nosso evento, que mensagem você gostaria de deixar? A mensagem é que vale a pena. Continue entregando o seu melhor. Por 2 motivos. Primeiro, que no final não vai ter diretora, coordenadora, secretária. No final é entre você e Deus. E o segundo motivo, continue entregando o seu melhor na educação. Sabe por quê? Porque o aplauso do outro é importante, sim. A gente quer o aplauso, o reconhecimento. Mas lembre, o aplauso mais impactante vem do nosso interior. E se algum dia, você que está aí nos vendo, nos escutando, algum dia você pensou em desistir, anota essa frase. Professor transformador, que dá o seu melhor e deixa o seu legado, esse, Amanda, esse educador nunca morre. Esse vive para sempre. Perfeito, Eric. De fato, se só esses minutinhos eu já fiquei aqui encantada. Imagine quem assistiu a palestra toda. Esse evento maravilhoso, Edu Summit, show! Eric, quem quer te acompanhar, né? Quem ainda não te acompanha, quer saber mais das suas palestras, dos seus livros, né? Porque você também é autor, inclusive de vários livros. Sim. Como é que a gente faz para te acompanhar, para saber mais do seu trabalho? Bom, o site é professorericpena.com.br. Lembrando só que Eric é E-R-I-K, não tem o C. Pena com 2 N's, professorericpena.com.br. O Instagram, @ericpenapalestrante. E se você quer conhecer mais dos nossos trabalhos, os 8 livros, tem um que é para educação, que foi o tema da palestra, Alegria para Ensinar e Transformar Vidas. Hoje o livro está na Amazon, inclusive por vários meses é o mais vendido do Brasil. Olha só que maravilha. Na categoria Gestão de Sala de Aula. Esse livro, Alegria para Ensinar, do Eric Pena, ganhou um selo de best-seller. E por vários dias e meses tem o selo de mais vendido do Brasil nessa categoria na Amazon. Se você quer conhecer o nosso trabalho, acesse o Instagram, o site, vai na Amazon, chega aí na sua casa. Fantástico. Eric, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no podcast, pela sua presença no nosso evento, que com certeza transformou e trouxe muita alegria para todo mundo que está aqui hoje. Parabéns, é uma alegria imensa poder partilhar esse momento com vocês, ainda mais no Educast. Eu acredito que a escola deve ser um lugar no qual o conhecimento caminha com a alegria. Valeu demais, Amanda! Perfeito, Eric. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam no dia de hoje com todas as nossas entradas ao vivo. E lembrando que amanhã tem mais evento. E se você não garantiu o seu ingresso e quer curtir pelo menos um pouquinho do Edu Summit, ainda dá tempo. Acesse o nosso site, vem participar com a gente dessa grande festa da educação. E até amanhã. Tchau, tchau. Show! Alegria! Bora transformar!